Boa noite, Beto. Vou te chamar. Só esperar um pouquinho mais gente chegar aqui e daí eu já te aceito, tá? Deixa só entrar mais alguém. Por enquanto só tá nós. Deixa eu ver se o povo. Vou mandar pro povo. Bora lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, GH Silvério. A gente vai começar a live já já. Esperar o pessoal. Daí eu te apresento melhor. Viu, Beto? Boa noite, Fúvio, Patrício, sou Félix. Sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Meu nome é Marina Vergueiro, eu sou poeta, jornalista, vivo com HIV desde 2012, já faz 9 anos. E hoje eu vou conversar com o Alberto Pereira Júnior, que é artista, performático, enfim, ele vai se apresentar para vocês, um homem maravilhoso. Chega aí, Beto. Já entra. Ah, chegou! Oiê! Tudo bom, querido? Tudo bem, e você, Mar? Seu cabelo tá enorme. 1 ano e meio sem a gente se ver e é isso, né? É isso mesmo, tá enorme, tá tipo... Uau. Bom, pelo menos a quarentena tá fazendo a gente fazer umas boas transformações de look, né? É verdade. E daí quando a gente se vê, é surpresa. No meu caso, tô deixando crescer, assim, né? O máximo que eu tenho feito, para além disso, é raspar a lateral. Porque, como ator também, eu tenho que mudar de visual, então... Quando eu gosto de um visual, eu aproveito para deixar esse visual o máximo possível, porque o corpo tem que estar sempre a serviço do personagem também, né? Então, a vaidade tem que estar negociada nesse lugar. Exatamente. E, aliás, falando no seu trabalho, eu queria que você contasse um pouco pra gente, que você é um cara muito multifacetado, faz milhões de coisas, jornalista, ator, apresentador, roteirista, enfim. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresenta aqui pra gente, fala também do seu projeto no Canal Trace, enfim, todas as suas pautas. Nossa, são muitas coisas, mas vamos lá. Eu sou Alberto. Resume. Eu sou Alberto Pereira Júnior, eu tenho 34 anos, sou uma bicha preta positiva de São Paulo, capital, né? Eu sou, Capricorniana. não, Ai, sagitariano, meu Deus do céu! Quase perfeito. o ascendente Capricórnio, que me mantém no chão aqui. Então, uma É no segurada, chão. pois é. Cresci na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, e tenho boa parte da família ainda lá até hoje. Vivo com HIV há quase 12 anos, vai fazer agora em 2021, em novembro. E tenho trazido vários temas para o meu trabalho e para a minha vida, né? E para a pauta de vida, porque eu costumo me apresentar como artista social, né? Eu venho do jornalismo, depois audiovisual, teatro, mas teatro foi a primeira coisa que eu fiz na vida quando criança ainda. E aí, entendendo tudo isso, entendendo que os assuntos que eu quero, que gosto de tratar, são assuntos que dialogam com questões da minha existência. E como existem muitas pessoas iguais a mim, então é uma dimensão social também, né? Por isso que eu me denomino artista social, misturando linguagens, é cinema, é teatro, é performance, é escrita, é audiovisual TV, para traçar pontes, né? E falar sobre negritude, sobre homossexualidade, sobre ser positivo, né? Viver com HIV, porque a narrativa tem que ser de vida. Exatamente, são muitos atravessamentos, né? A gente é um pouquinho de cada coisa e tudo ao mesmo tempo. Beto, Exato. falando sobre o HIV, já vou começar direto, daqui a pouco a gente faz uma nova introdução e fala do Camarote Solidário, mas assim, eu conheço sua história pessoal, um pouquinho dela, mas eu queria saber de você exatamente o que fez você decidir sair do armário do HIV, quando que foi isso, há quanto tempo você já tinha HIV? Conta pra gente, assim, esse processo. Esse processo, eu costumo dizer que ele levou 10 anos para se concretizar. E não foi 10 anos de negação ou vergonha, muito pelo contrário, mas foi já até um entendimento de que
para mim e até para o ambiente em torno de mim, fazia sentido eu também incluir esse assunto dentro dos assuntos que eu comunico já e que eu já compartilhava, porque a sorologia de uma pessoa é exclusiva, deve ser exclusiva dela, né? Ela tem o direito de expressá-la ou não por conta de todos os estigmas e preconceitos. Mas eu sou uma pessoa atravessada por vários marcadores, né? Um marcador, o primeiro deles é a minha negritude, que não se disfarça nesse país racista, né? Depois eu fui entendendo um segundo marcador, ser gay, né? E foi um marcador que eu fiz questão de não esconder também. Existe, né? E eu vou colocar várias aspas, não existe segurança no armário, né? Acho que nem quem está no armário não é escolha e não é segurança, enfim, são outras questões. E sair do armário para mim e me entender enquanto uma pessoa gay e me amar, né? Porque a narrativa também não deve ser de aceitação, deve ser de amor, né? A gente tem que se amar primeiro. E quando a gente se ama, a gente conhece, a gente consegue conectar e entender o que é o amor do outro que está do nosso lado, seja uma pessoa da família, seja um amigo, seja alguém que vai ter empatia por você e vai trocar. E aí a gente forma nossas. Se não tiver acolhimento da família, eu tive acolhimento da família, eu tive essa sorte, eu odeio falar isso, porque infelizmente ainda é sorte, né, nesse país. Mas precisamos falar sobre isso. Para acolher esse meu segundo marcador, porque minha família já é preta, então a negritude da minha família já estava estabelecida. E quando eu descobri a minha sorologia, eu descobri a indetectável, mas eu compartilhei com a minha família. Meu pai, minha mãe e meu irmão, eles sempre souberam, acompanharam desde o começo. Então eu tive esse acolhimento a mais ainda, né? Para além da minha sexualidade, a minha sorologia também estava acolhida e eu tinha uma estrutura, além de familiar, financeira e de informação, que me permitiu, por quase 10 anos, encarar o assunto, saber do assunto e me cuidar e ter consciência, mas não precisar me preocupar sobre. Claro que tinha preocupação, tinha, principalmente no começo, a insegurança afetiva, né? Eu vou me apaixonar por alguém e vou compartilhar essa informação, mas será que Nossa, é sempre a parte mais difícil, né? é a parte mais difícil, porque você está vulnerável, porque primeiro você se fecha um pouco, né? Eu me fechei Oh, total. bastante, Uhum. e quando eu comecei a me abrir, aí me apaixonei, e aí veio o dilema. E aí, conto, não conto, e não tem resposta, não tem, né? Acho que é de fato de cada um e como cada um se sente, né, a respeito disso. Então, compartilhei também com alguns parceiros, namorados de longo prazo que tive, né, de relacionamentos mais longos que tive, mas eu não precisava falar sobre esse assunto, porque Claro. eu não tinha nenhum daqueles estigmas e marcadores físicos que ainda hoje atribuem a pessoas que vivem com HIV, né? Aquela fatídica capa da Veja, do Cazuza, né? De uma Sim, pessoa claro. falando, ou Os seja, antirretrovirais fazem a gente ter uma vida completamente normal, né? exatamente. E aí, esse segundo armário decorre disso, né? A ciência evoluiu tanto que a nossa vida é igual à de qualquer outra pessoa, né? Que não vive com HIV. Inclusive até melhor, porque a gente se cuida mais, né? A gente Exatamente. né? Excelente ponto. Faz mais exames, né? Acompanha muito mais. As pessoas não se testam, né? E Não a se... gente conversa sobre a sexualidade, sobre as nossas Exato. práticas, sobre segurança sexual e afetiva, né? Eu acho que isso é uma das coisas boas que o diagnóstico positivo traz pra gente, né, Beto? Com certeza, a gente fala, né? A gente entende que a gente precisa falar sobre todos os assuntos, né? O sexo, o afeto por uma pessoa do mesmo sexo que a gente, e o sexo nos aparta do todo social. Mas já que estamos estigmatizados pelo sexo também, então por que a gente não fala sobre isso que nos estigmatiza e a gente, a partir de falar de um tema, a gente não abre caminho para, mudar essa narrativa, né? Eu acho que é isso, inclusive, que me fez muito feliz em poder participar esse ano da parada e de ter a parada com o tema finalmente HIV/AIDS, né? De novo, outro tema que usam para carimbar a gente, mas devemos lembrar que o HIV/AIDS pode
pode e atinge todas as pessoas que têm comportamento, que transam, né? Ou que usam drogas e compartilham os seus materiais, enfim. Então, é um assunto para todo mundo. E a gente tem que pegar esses assuntos que são espinhosos e que, de várias maneiras, usam contra a gente tem que transformar isso em coisa, Ressignificar, né? em arte, mais em informação, sabe? A gente tem que pegar tudo que jogam na gente nesse sentido e entender assim, isso é desinformação. Claro. E acho que, assim, você como comunicador, né, tem uma responsabilidade muito grande, não somente por trazer uma informação legítima e bem checada, mas também por estar trazendo para sua pauta do trabalho todos os seus atravessamentos, né? Como homem negro, como homem gay, como homem que vive com HIV, né? Então, acho que é muita responsabilidade. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho também no Trace Trends, que é um programa que tem muito foco na cultura urbana e na cultura negra, né? Então, é um programa muito racializado. E conta pra gente como que vocês constroem o canal e chamam, assim, outras vozes para dar representatividade para tanta gente, né? Com certeza. Eu vou contar isso, e acho que isso só foi possível para mim, enquanto criador, enquanto criador audiovisual, pensador audiovisual e pessoa que gosta e trabalha com comunicação, só foi possível também depois que eu saí do meu armário da sorologia. Mesmo, Beto? Já poderia fazer um projeto como o Trace Trends, mas da maneira como eu me apropriei e mergulhei nesses assuntos e, inclusive, fui buscar dentro de mim ou nas histórias que conheço e observo nos meus entornos as possibilidades e os fios condutores de narrativa para esse projeto, que é um projeto sobre o Brasil, né? Mais do que a gente fala, o Trace Trends é um programa de TV que faz parte, que é uma produção da Trace Brasil. A Trace Brasil, eu vou contando por partes porque é um ecossistema. A Trace Brasil é a empresa brasileira da Trace, que é uma multiplataforma de cultura afro-urbana, a maior multiplataforma, porque tem emissoras de rádio, canais de TV, tem redes sociais, streaming, revista. Começou como uma revista... Então o Trace está em vários lugares do mundo. Isso. A Trace começou como uma revista na Inglaterra e em Paris. Uma revista que cobria a cena urbana, hip hop, grafite, cultura, enfim, arte, slam. Inclusive, nos anos 2002, 2003, foi a Rihanna foi uma das primeiras capas da Trace e uma das primeiras capas da vida da Rihanna. Né? A gente tem essa missão de ser, de fato, curadoria de novos talentos, e, às vezes nem tão novos, mas são invisibilizados por conta da raça, né? Da cor de sua pele, de etnia. A gente parte desse recorte afro-urbano, entendendo que as conexões e contribuições da cultura africana e de todas as suas diásporas, que foi para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não só para as Américas, mas inclusive circulou entre outros lugares da África, porque o continente africano também foi colonizado e dividido, repatriado entre europeus. Então, dentro da própria África aconteceu diáspora africana, né? E na África, enfim, então toda essa movimentação forçada de pessoas pretas, né, do continente africano, produziu um espalhamento de tecnologias culturais, de narrativas que perpassam toda a humanidade. A gente tem que lembrar que o ser humano nasceu na África, né? Exato. É de lá que parte o mundo. Então, tudo é africano, na verdade. Tudo é africano. Tudo tem conexão. Concordo plenamente. Africana. Então, quando a gente faz um canal de cultura afro-urbana, a gente quer reafirmar isso. Quer localizar o que tá apagado, o que está soterrado por tantas e tantos e tantos apagamentos históricos por conta do racismo estrutural que até hoje é vigente no mundo inteiro. Então a gente quer... Séculos de colonização, né? Exatamente. A gente quer reposicionar a leitura do mundo, né? Quem lê o mundo até hoje, mesmo no Brasil, 56% da população negra, é uma elite branca, né? Descendente de europeus, nem sempre nobres, né? Sim, opa. Nobres, mas não, muitos degradados também, muitas pessoas que, enfim, não é uma narrativa de comparação ou de apontar o dedo, mas é narrativa de tirar o véu
de uma história que é muito doce, mas que não é de verdade. Porque matou, escravizou, estuprou milhares e milhões de pessoas, não só negras, indígenas também, né? Os originários dessa terra. Os índios são os africanos das Américas, né? Exatamente. Lembrar disso. E a três estão pegando isso, montou depois da revista, né, em Londres, Inglaterra e França, estações de rádio, foi para a África subsaariana, depois veio para a América Latina, mas nunca conseguia chegar no Brasil. Durante 14 anos tentou entrar no Brasil, mas a concentração de mídia em pequenas famílias, o racismo estrutural, enfim, fez uma empresa que é internacional, mas é de origem preta, não ter o olhar de agências de publicidade, de outros parceiros comerciais para se viabilizar. Em 2019, Zizo Papa, que é o nosso CEO, um homem branco aliado, que trabalhava já com tendências em Cannes, GSN, enfim, estava voltando para o Brasil para mudar de carreira, enfim, tinha trabalhado muito tempo com isso, queria trabalhar com coisas com propósito e conheceu a Trace através de um novo projeto, que é o Trace Academia, que é a educação à distância para uma geração pós-ensino médio que não fez faculdade, uma geração nem, né? E a Trace, inclusive, está nesse... Esse é um dos maiores projetos da Trace Global e está chegando no Brasil De também. educação. Isso, de cursos vocacionais. Então, são cursos já patrocinados por empresas, cursos gratuitos em plataforma digital, celular e aplicativo e site, patrocinados por empresas para ensinar profissões e tentar fazer a ponte entre essas empresas e essas pessoas formadas. Mas a Três só chegou nessa possibilidade de falar sobre educação depois de consolidar uma trajetória na comunicação de empoderamento sobre negritude, né? E 14 anos depois de tentar entrar no Brasil, final de 2019, chegou no Brasil e antes de 2020, que foi uma revolução também na luta antirracista, né, nesse movimento, chegou um pouco antes, antecipando um pouco essa tendência, lançando um projeto na TV aberta, o Trace Trends, que durante 1 ano e meio foi apresentado na Rede TV e depois também no nosso canal a cabo, Trace Brazuca, que só foi lançado em julho do ano passado. E agora a gente está nessa expansão, depois de 1 ano e meio na Rede TV, a gente migrou, estamos migrando para o Sistema Globo. Uau, que chique! Friends vai ser exibido a partir do dia 23 de junho no Globoplay, no sinal aberto, não vai precisar ser assinante da Globoplay. Vai ser aberto para todo mundo, só precisa cadastrar no site. E também, sextas-feiras, a partir do dia 25 de junho, no Multishow, sextas-feiras, às 5 da tarde. E aí, você ainda está apresentando o programa? Eu sou apresentador, diretor e roteirista do programa. Gente, eu sou amiga de um global agora! Que é diretor, apresentador e roteirista. Meu Deus do céu. Zero glamour. Tá ralando. Ralação, mas é uma relação gostosa. Eu posso dizer que eu estou no melhor momento da minha carreira. Eu estou usando tudo que eu aprendi no jornalismo. Eu passei 7 anos no Grupo Folha de São Paulo, passando por vários veículos e editorias dentro do grupo. Depois fui para o audiovisual e trabalhei em várias produtoras para fazer coisa para TV, cinema e internet. Me conectei ao teatro e comecei a estudar mais teatro, fazer teatro e fazer performance. E agora eu posso juntar tudo isso num projeto que fala sobre pessoas e histórias de vida alinhados a um propósito de proporcionalizar a representatividade e também trazer novos olhares, né? Tirar essas narrativas que já existem, mas que precisam de serem ouvidas, né? Eu odeio dizer isso, mas enfim, tem muita coisa invisibilizada que precisa ser vista. E a gente está hiperconectado, mas a gente está conectado sempre nas mesmas coisas, né? Claro, é o algoritmo, não é? Seguindo... mas assim, o algoritmo... O algoritmo muda também nossa maneira de pensar. É doido. E a gente acaba só olhando para o mesmo lugar. Ele muda e a gente sabe que ele existe, mas também é cômodo pra gente, né? Claro. Que a gente adora seguir. Mas, Beto, então assim, já que você agora ainda está ampliando ainda mais a sua audiência, né? Que coisa maravilhosa essa notícia. Saber que tem uma pessoa como você falando para tantas pessoas através, né, do Globoplay, da Multishow. Queria saber como que você vai introduzir. Eu sei que você já introduziu a pauta, né, do HIV/AIDS no Trace Trends anteriormente. Eu quero saber se você vai também falar sobre isso. O
tempo inteiro, assim, bom, primeiro eu tenho um corpo positivo apresentando e concebendo o programa. Eu posso dizer que toda a minha vida, quase toda a minha vida profissional, ela traz a positividade porque ela foi construída já, eu já sendo um homem positivo, né? Eu comecei a trabalhar no jornalismo em 2000, final de 2007, em 2009 eu já era um homem positivo. Então, toda a minha carreira, a consolidação dela tem essa, já está sobre essa ótica também. Quer dizer, não é uma ótica, mas isso contribui. O meu olhar social também vai por esses caminhos, né? E é importante, uma coisa que a gente sempre tenta é uma missão a longo prazo, mas é uma constante busca, é a gente extravasar esses marcadores, essas efemérides. A gente tem falado de todos os assuntos o tempo inteiro, né? E, inclusive, Trace já é isso, porque se é um canal de TV, um programa de TV que coloca mais pessoas negras, nossa, eu até fiquei emocionado e gritei aqui. Pessoas negras, quer dizer que a gente já está escapando as datas, né? O Novembro Negro e Maio Abolicionista, né? A gente já passou Faltado o ano inteiro já. Exatamente. E isso tem que acontecer com a pauta indígena, com a pauta PCD, com a pauta LGBTQIA+, tem que acontecer com todo mundo, com tudo. Porque a gente é tudo isso, né? A gente é igual e diferente, somos diferentes e muito diferentes. E a gente tem que falar, tem que estar incluído na sociedade, né? E só para concluir, porque eu divaguei, mas eu não terminei, não. Em 2019, eu já estava cada vez mais indo para um caminho mais até artístico performático, né? E entendendo que eu precisava até, se por muito tempo eu não precisei olhar e falar sobre a minha positividade, porque já contribuía e já trazia outras pautas, né? Eu tenho bloco de carnaval, eu tenho também tenho Vamos chegar nisso. Pois é, eu já trazia uma representatividade, um corpo preto, bicha na rua, na frente de negócios e grandes negócios que assim, modestamente eu posso dizer que são negócios que movimentam as cenas culturais e movimentam pessoas, né? Atraem pessoas e olhares e tem visibilidade. Então, se já tinha essa representatividade, por que não, assim, já nesse lugar, e talvez um lugar já incorporado, aproveitar que eu estou dentro e de dentro tentar abrir ou tentar friccionar um pouco mais. E friccionar um pouco mais é, inclusive, falar abertamente sobre algo que eu vivo e que eu vivo com tranquilidade, porque faz parte de mim, não me define, mas faz parte de mim. Então, por que não falar? E aí foi quando eu, por acaso, e isso acontece um pouco, eu tenho o meu CEO, o CEO da Trace Ziso, fala que é de sincronicidade. Eu acredito um pouco nisso, sim. De repente, você vai atraindo, você vai pensando e vai se movimentando, mas também atraindo o que você busca. E eu encontrei, por acaso, aquele workshop, né? O Como Eliminar Monstros, Narrativas Contemporâneas HIV/AIDS do Itaú Cultural, com o Serru e o Dadado, onde eu te conheci. Exatamente. E lá, assim, primeiro eu fui com muita curiosidade e para saber o que era. E até no primeiro dia de aula, todo mundo se apresentou e falou da sorologia, mas como eu fui uma das primeiras pessoas a levantar e apresentar, então eu nunca colocava a minha sorologia em jogo mesmo, eu não falei sobre. E aí foi muito legal ter visto todo mundo falando sobre. Mas acho que mesmo se eu tivesse sido o último naquele dia, eu não falaria sobre. Porque ainda era o primeiro dia para mim, eu queria entender como falar sobre. E eu só fui falar sobre para vocês quando eu fui falar o que eu ia fazer de experimento, né? De que eu ia fazer de performance, que era uma possibilidade lá. Então, assim, eu entendi que tá, eu tô num momento de romper um pouco mais os limites. E acho que eu faço isso, eu gosto de me movimentar. E não é um movimento sempre para frente. Às vezes às vezes também é um movimento de parada, de reflexão e até de recrudescimento, de voltar umas casinhas atrás para entender algumas coisas. Estava nesse momento de expansão, de quebrar um pouco quem eu já era, o que eu já fazia, o que eu era para o outro. Porque eu sempre tenho que ser eu o tempo inteiro, mas claro que tem o que o outro completa que não vou acessar, mas eu precisava dar mais dados para eles completarem um pouquinho mais perto do que realmente eu sou.
Porque o que eu sou tá aqui dentro. Cada um, a gente troca e você vai entender um pouco, mas você vai ter a sua visão sobre. Mas Exato. eu precisava dar dados, um pouco mais de dados. E aí era a metodologia. E eu queria falar disso através de alguma coisa que começou primeiro com a palavra, né? A frase, por favor, toque-me. A gente estava já num espaço que tem museu, que tem galeria, enfim, expositivo. O HIV, assim como o Covid, né, 40 anos depois, fez com que distanciamentos fossem criados entre corpos. E aí, corpos distanciados não podem se tocar e perde-se uma conexão. Porque o toque, ele conecta e ele... Se você me toca, eu te toco. E a gente percebe que a gente está aqui. E a gente está aqui. Você reconhece a humanidade no outro, né? Exato. Tipo, é como você existe. Você você tem pele que nem eu. Você é humano, né? Gente, você não é mais um número. Você não é uma senha. Você não é um algoritmo. Você é alguém como eu. E se a gente não pode se tocar, ou se a gente quer ser tocado, mas tem vários estigmas que dizem que tocar a gente vai causar morte, aí é um buraco que tem assim, fundo, né? tem fundo. Então eu percebi que a gente, enquanto ser humano, a gente precisa trocar. Eu tenho a imagem do bebê, né, segurando o dedo da mãe, assim, sempre ali, ó, de olho fechado ali, ó, não sabe o que está acontecendo, mas está conectado. A gente quer se ligar, a gente quer se ligar, e aí vai a viagem semiótica, né, o religare, né, com algo que a gente nem sabe que existe, mas existe no que a gente criou. E mas eu quero ser tocado como realmente eu sou. E sem medo de dizer quem eu sou. Então, eu fiz uma camiseta. Alberto, brasileiro, sagitariano, Bicha preta. preta, intransmissível. E aí eu coloquei essa palavra ali. E ofereci meu corpo para ser tocado na frente de um tapete inspirado no Names Project, que era um tapete de recorte de retalhos com pessoas que morreram de HIV nos anos 80 e 90, mas a narrativa é de vida. Então a gente estava numa sala com várias pessoas positivas, vibrantes, potentes, que estão transformando a sua vida e a dos outros. Então eu pedi peças, você inclusive me deu peça, e costurei um tapete com peças de pessoas vivas. Quase um manto, para me dar mais coragem e força para estar ali de frente de todo mundo. E entender como que é essa troca. E foi engraçado que nessa performance eu comecei um pouco duro, né? Assim, sem muito... Porque uma coisa é a gente ensaiar em casa e pensar, outra coisa é realizar. Na hora, né? Vem tudo, né? Sai o... Com o público também, né? Exatamente. Muda tudo. A gente não sabe como o público vai reagir. E o público também não sabe o que esperar. Eu estava sentado numa cadeira na frente do tapete, tinha uma plaquinha do meu lado, por favor, toque, me explicando o que era. E eu estava quieto, porque eu era uma obra. Então, eu até pensei... Aí eu fui muito na loucura ou na comparação, fui para uma estátua. Mas assim, por que tem que ser estátua? Não tem que ser estátua. Uma obra pode falar. Né? E aí eu fui entendendo ao longo, quando de repente comecei a ser tocado, e aí as pessoas começaram a entender e interagir comigo, que se eu tô tocando porque elas estão me tocando, então eu posso também reagir. E reagir é te trocar mais, e é ficar maleável, é tirar também o totem, porque também o totem e o token, né? Porque também, por ser negro, LGBT, numa sociedade como a brasileira, e ter furado algumas bolhas, sou periférico, não sou favelado, não sou de comunidade, mas sou periférico. Classe média remediada. Se meu pai não ralasse muito, se minha mãe não fizesse uma economia doméstica assim, não ia ter dado para pagar o colégio particular para mim e para o meu irmão a vida inteira. Para ter dado acesso a cursos de inglês, espanhol, coisas para fazer a gente se destacar um pouco mais e muito mais, se destacar mais do que o entorno, que era classe média também, embranquecida, mas por conta, inclusive, da cor e né, dessa questão, teriam muito mais vantagem que a gente. Claro. Eu e meu irmão. Então, eu tenho que
eu lido com muito isso, com essa. Eu preciso lembrar que eu sou humano, porque durante muito. Quase todos os espaços, agora cada vez menos, ainda bem, trabalho numa empresa quase, posso dizer, 90% preta e diversa, que Uau. já não estou sozinho, né? E que cada vez mais vejo outros Albertos aí por aí, em todos os lugares. Isso é muito potente. Né? E por isso que, quando o projeto da Três chegou, eu estava viajando, estava fora do Brasil, e topei fazer uma entrevista, fiz por um Skype, e topei o projeto, e quando eu voltei ao Brasil comecei, eu entendi que ali era mais do que um programa de televisão. Já tinha trabalhado em vários programas de televisão, feito de tudo. Outros programas de cultura, reality show, de inventor, reality show de besteira, de pegação, e tá tudo certo. Mas entendi que aquele projeto ali, que era uma narrativa de construção de positividade para quem eu era e para quem a maior parte do país era muito importante. E que bom que eu já tinha passado também pelo meu segundo armário, porque eu também eu tava sem coração, eu estava aberto para poder emprestar o que eu sei, mas também aprender muito, me conectando com outras pessoas e outras histórias, sabe? O seu segundo armário, você se refere à sorologia do HIV. Exatamente, exatamente. E assim, então, assim, pelo menos a impressão que eu tenho, né, a sensação que eu tenho é que quando você, apesar de você já viver anteriormente, né, essa segunda saída do armário, apesar de você já viver bem, né, com o tratamento antirretroviral, com o vírus ali, tem alguns conflitos, enfim, mas você já vivia com isso bem. A partir do momento que você fala isso publicamente, né, você se sentiu mais leve? Ai, com certeza, com certeza. Mas assim, não é. E eu não é. Falar publicamente não é querer atingir uma grande audiência, né? Eu acho engraçado também É, de likes e números e alcances, né? Porque todo mundo influencia todo mundo o tempo inteiro. Não precisa da rede claro. social, do celular, não precisa da internet, né? No dia a dia a gente é influenciado e se influencia. E é isso que importa. E aí, para mim, a saída do armário, na verdade, que eu tornei pública nas redes sociais, eu tornei pública na rede social, mas não era só para rede social, era para, de fato, ao invés de. Até as redes sociais ajudam para não ter que falar um a um. Eu também acho isso. Já Você avalia, dá um Google. você fala, e assim, e é isso. E aí é engraçado, porque assim, tem ondas, né? Porque eu sou uma pessoa positiva e falo isso abertamente, mas eu também não faço questão de, assim como outras coisas que eu faço, de ficar colocando o tempo inteiro o mesmo assunto ou frisando alguns assuntos. Exato. Eu gosto É que os porque é assuntos. uma intimidade também, né? Tipo, você não vai. É porque, infelizmente, ainda tem muito estigma e, tipo assim, as pessoas automaticamente pensam em sexo. E às vezes você não quer se sexualizar até seu própria sorologia, né? Não, mas para além disso, eu não quero. Assim, eu acho que a sorologia faz parte de mim, mas ela. Sim, não importa, É. né? Sim, não vai me fazer ser mais legal ou mais chato. Não vai me fazer ser melhor ou pior profissional. Então, assim, eu posso falar da minha astrologia, mas posso falar do meu signo. Uhum. Você pode me julgar pelas duas Das duas coisas, maneiras? É. né? Exato. E mesmo que você julgar por uma coisa e outra, não vai ser o todo de mim. E, Uhum. é- e, e isso vale para minha negritude, para minha homossexualidade, porque são assuntos certos, mas assim, também são partes de mim, mas não reduzem a experiência de ser quem eu sou. Então, também não devem ser usado para definir, colocar em caixa. Eu não quero ter caixa. Concordo total. E aí, Eu acho que o meu maior medo, assim, de falar abertamente sobre a minha sorologia era justamente essa, era que as pessoas me encaixassem numa caixinha e que só pudesse falar sobre isso. E eu até queria te dizer que nosso papo tem sido muito gostoso, esses 30 minutos que a gente está conversando aqui, porque a gente está falando na Agência AIDS, que é um canal dedicado ao tema, só que a gente está falando de teatro, a gente está falando de jornalismo, a gente está falando de arte, de cultura, né? E de colonização, de história da humanidade. Isso é muito gostoso. porque assim, acho que é importante a gente falar, né? Estamos, inclusive, num lugar onde o público é ávido porque gosta de saber da informação e vive a informação. A gente pode falar sobre isso, mas a gente não é só isso, não precisa falar sobre Claro, isso. Né? A gente é muito exatamente. e a gente pode trazer esses assuntos de forma tão horizontal numa conversa, né?
num passeio com os amigos, ou num telefonema, numa mensagem. Não precisa levantar. Quando a gente levanta o oh, meu Deus, agora o assunto, aí. Aí que a É, casa cai, né? É um chororô. não, e porque fica de novo, porque aí restringe, aí fica todo, É, levando todas as lebres e todos os preconceitos, porque parece que a gente tem que falar disso de uma maneira. Não, gente. não É dá, né? vida, tá certo. Com Sim, certeza. precisamos falar mais, porque tem uma geração que tá vindo aí, que já tá aqui, na verdade, que tá transando, e que não teve a reminiscência ou a memória do que aconteceu nos anos 80, começando nos anos 90, né? E também por conta de desinformação e preconceitos, tá prejudicando a saúde dela e tá fazendo uma epidemia que poderia já estar assim, longe, longe desses números tão grandes, ficar presente na nossa sociedade. Assim, não precisamos. E assim, não são só os novinhos também, não. Ainda tem uma galera, né? Dos Mais. mais velhos, com certeza, que E voltaram ainda a transar. exatamente, que negam essas informações. São várias questões morais, né? Religiosas, da sociedade, mas assim, que precisam ser faladas. A gente tem que falar sobre tudo. Não, e tem falta de informação também, né, Beto? Porque assim, o governo federal, malemar, né? Não por causa desse governo de agora, mas assim, o governo federal, através do SUS, disponibiliza PrEP, PEP, né? E as Sim, pessoas não sabem que elas podem utilizar. Então, por exemplo, assim, sei lá, uma mulher que não tem poder de barganha para negociar a camisinha dentro do seu relacionamento, ela deveria ter acesso ao PrEP. sim, Infelizmente, ela não tem ainda, as mulheres não têm ainda. é Né? Então, verdade. acho que dentro da luta tem essa questão também de a gente dar visibilidade para as mulheres, né? Heterossexuais, lésbicas, bissexuais, Com mas certeza. também os homens gays também muitos já usam a PrEP, né? Enfim, aliás, os homens gays são os que mais falam sobre sexualidade, que mais sabem sobre saúde sexual, né? É incrível e ao mesmo tempo são os mais estigmatizados, né? Exatamente. Sendo que essa doença pega geral, essa é real. Porque todo mundo pega todo mundo no nosso mundo, né? Exatamente, exatamente. Mas ainda, infelizmente, assim, né, porque o mundo é machista, né? Porque vivemos nesse patriarcado, é, o homem gay reproduz esse comportamento supra-humano e masculino e essa masculinidade tóxica do homem hétero, né? E oprime também dentro da sua própria comunidade os seus, né? As pessoas que estão do seu lado, as pessoas que Exato, seus pares. lutam, inclusive Uhum. porque a própria carne, né? Porque uma pessoa transexual, por exemplo, no geral, ela tá quando ela sai da rua, ela tá lutando para sobreviver porque tá na pele dela, tá na feição dela, no jeito dela, quem ela é. E ela não pode e nem vai porque quer disfarçar, né? Porque Uhum. com a cara e com a coragem. E esses corpos, né? E essas corpas que lutam, né? A gente ainda coloca mais estigmas e separa, e separa, e separa, né? Acho que é um eterno. A gente precisa sempre olhar, sempre ter esse olhar. Uhum. Opa, cadê as, cadê as minas? Cadê todas as minas? Né? Não tem. Uhum. Por que não, Uhum. né? E o que a gente vai fazer a respeito? Não, e homens heterossexuais, Beto, que vivem com HIV, não existem, né? Apesar de estarem por aí distribuindo para muitas mulheres. Então, Exatamente. É porque é ninguém muito fala engraçado isso. ativo para heterossexuais, né? Ninguém fala sobre isso, né? Exatamente. Claro, porque o sexo é apenas para reprodução, né? E só Uhum. Uhum. tratamento, Então, não. Heterossexuais não precisam falar de camisinha. A camisinha é só para LGBTs porque vocês são promíscuos. Comportamento. Então, vocês são grupo de risco. Não existe grupo de risco. Existe Não comportamento. existe. E mesmo comportamento de risco, se for seguir a risca, todo mundo então, né? Todo mundo tá Todo arriscado. mundo, exatamente. Viver é um perigo. Ô, Beto, mas vamos trocar uma ideia sobre a parada. Eu imagino que você vá participar e queria que você contasse para a gente e também mencionar o tema, né? Que esse ano, pela primeira vez em 26 anos, a parada vai falar sobre HIV e AIDS, né?
E a Agência AIDS já acompanha a parada de orgulho LGBT há muito tempo. Há 18 anos faz o Camarote Solidário, que a gente arrecada assim, toneladas de comidas para a população vivendo com HIV, populações vulneráveis, né? E populações vulneráveis dentro das populações vulneráveis, né? Para você ver o nosso nicho aí. E, enfim, inclusive, né, a gente já iniciou as nossas arrecadações. Quem quiser e puder doar, só clicar no link na bio aqui do perfil. E, enfim, vão ter shows, né, das Bahias da Cozinha Mineira no Camarote Solidário. Depois também vai ter DJ set do Tutu de Moraes. Que saudade das festas dele! Saudades. Menino! Mas, enfim, então eu queria saber qual é a sua programação, qual é o seu cronograma para domingo? Domingo eu sou um dos hosts da parada. Eu vou estar lá no estúdio, transmitindo ao vivo a partir das 2 horas no YouTube, né? LGBTQIA+, São Paulo. Vou estar ao lado de outras 11 personalidades da comunidade. São pessoas que eu admiro muito. Tem a Linda Quebrada, a Spartacus, Bielo, a Nathalie Neri, a Lorelai Fox, Divas Depressão. Tem tanta gente que Nossa, gente, muita gente legal. não vou conseguir falar todo mundo, e vão ter shows incríveis de nomes como Pablo Vittar, Glória Groove, Sandra de Sá, olha só. Meus olhos coloridos. Vai ter para todos os gostos. E assim, a programação da parada, né? É uma transmissão virtual por conta da pandemia, mas esse ano eles estão muito atenciosos com a história de quem veio pavimentando os caminhos, né? Tem VTs especiais com várias drags, como Silvete Montilla, Márcia Pantera, tem outras pessoas da comunidade, outras gerações também, porque a gente precisa, né, enquanto grupo, a gente precisa reconhecer quem tá, ó, lá falando, né? atrás, ralou e continua ralando, porque tá aqui ainda e ralou tanto e agora precisa, né, para seguir. E acho que isso que era muito legal na parada física, porque como era na rua, e aí era a gente enquanto comunidade, né, a gente vive e todo mundo vive em várias bolhas, né? A balada X, que só tem esse público Y, etc, etc. Na parada era o encontro de todos esses blocos, né? Era o encontro de todas essas letras que se frequentam, se conhecem e se apoiam, mais ou menos, mas que não necessariamente convivem e que precisam trocar um com o outro ali para entender um pouco mais das lutas e das necessidades, né? Para, de fato, olha, somos iguais, e somos iguais entre a gente e também somos iguais entre eles ali. Mas aqui a gente está orgulhoso de ser quem somos, né? Então era esse carnaval, esse fervo que é luta também, né? E claro, como todo grande evento, a Parada de São Paulo é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, tinha confusões, tinha de pessoas que iam lá para causar alguma coisa. E tinha sim a política, porque a política não é só a política falando de leis, abaixo-assinado, porque também isso tinha lá. Porque sempre teve. E sempre tem um tema associado para trazer uma discussão. Mas também ocupar o espaço público, sair né, como a gente sem medo de ser quem a gente é uma expressão de liberdade tão grande que, assim, é o maior ato político e humano que se pode fazer. Existir, e como a gente não pode... né? Como exatamente. Existir. E como a gente não pode ir para a rua, a gente vai comandar essa festa nas redes sociais, né, no YouTube, e esperamos interagir com muita gente, que a gente consiga reproduzir essa sensação de amor e acolhimento. E trazer esse tema HIV/AIDS pela primeira vez, como eu já disse, pegar na mão esse tema que jogaram na gente, né? Pegar na mão esse tema que jogaram na gente e fazer com que esse tema tenha atenção, olhar, afeto e empatia, né? Vamos falar de verdade sobre isso? Vamos entender que as coisas, já mudaram, já evoluíram e precisam evoluir cada vez mais? Com certeza, meu. Que maravilha saber que você vai estar lá comandando esse fervo. Espero que você, leve suas anotações aí sobre PEP. Não esqueça nem das mulheres, nem das vovós. Porque, assim, acho que aproveitar que você vai estar do lado de artistas tão potentes, né? Que tem uma audiência gigante, para também passar informação para eles, sabe? Porque muitas vezes eles são aliados das nossas causas, às vezes eles participam
de shows, mas assim, muitas vezes não sabem uma informação correta mesmo, assim, sabe? E, tipo, por exemplo, essa questão da PrEP e da PEP é super importante para a gente diminuir as taxas de infecção, né? Que estão crescendo já muito, muito por conta, né, das tecnologias da ciência que deixaram a gente ter uma vida normal, mas principalmente por conta do estigma, né, Beto? E acho, inclusive, que a parada talvez tenha demorado tanto tempo para falar sobre isso, porque nossos corpos foram estigmatizados durante muito tempo, né? Exatamente. Entra na nossa comunidade, inclusive, né? Porque a gente produz o que a sociedade também produz, né? A gente é parte dessa sociedade. A gente é apartado da sociedade, mas faz parte. E a gente reproduz o tempo inteiro esses comportamentos. E é isso que a gente precisa parar. Essa roda a gente precisa parar, né? A gente precisa, primeiro, entre nós, tamo junto. Tamo juntes, né? Perfeito. E você, na hora que você se apresentou, você esqueceu de duas facetas suas que eu não esqueci, que é DJ e dono de bloco de carnaval. E eu queria saber se você tá com saudades, miga, desse fervo de domingo na praia. Meu Deus do céu! Assim, eu amo dançar e danço em casa, sozinho, ligo minha música, trabalho sempre escutando música o tempo inteiro e vou dançando, mas assim, dançar num ambiente que tá todo mundo dançando, aquela mesma energia ali, ou tocar a música que vai fazer o outro dançar, ou promover um momento catártico, que é o carnaval, que é o bloco de rua, que é gratuito, que é para todo mundo, e o Domingo Ela Não Vai é um bloco de axé anos 90, com um público diverso, ele fala para todo mundo. E eu adoro olhar as fotos, porque eu vejo senhorinhas de 80 anos com os netinhos, os marmanjões bombadão, as minas de academia, as trans, os gays, as POC, as sapatão, todo mundo ali suando e ralando na boquinha da garrafa, cantando como se nada tivesse acontecendo de mais lindo no mundo que conviver e dançar música, né? E eu sinto muita, 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 muita falta, porque o carnaval só pode acontecer quando a gente não tiver mais essa pandemia. Não existe carnaval de máscara, não existe uma possibilidade de fazer o carnaval, que é uma festa de contato, do toque. Olha só, por isso que eu tenho um bloco de carnaval, por isso que eu fiz Por Favor Toque-me, porque é isso, é sobre estar junto, o estar junto fisicamente ou conectado por uma ideia, por uma onda de amor e empatia. Eu friso, eu gosto de falar o tempo inteiro. Eu tenho uma brincadeira. Muito tempo atrás, eu estava rabiscando um caderno numa aula de inglês, aí escrevi Sharing Love Since 1986, que é quando eu nasci, distribuindo amor desde 1986. E assim, eu amo o mundo, eu quero que todo mundo ame o mundo e se ame. E fazer esses eventos, estar na rua, poder proporcionar festa, alegria, ocupação de espaço público e também cidadania, porque quando a gente ocupa espaço público, a gente entende o nosso lugar no todo. E a gente territorializa e sai. Assim, São Paulo é uma cidade muito grande. Eu estava falando isso recentemente com os conhecidos. São Paulo é uma cidade muito grande e tem muita gente, e isso em vários lugares, que não saem dos seus lugares originários, e está tudo bem, porque conseguem fazer uma malha de conforto de vida. Trabalho, estudo, lazer ali, naquele microcosmo, e tá tudo certo. Mas quando a gente se fecha nesse microcosmo, aí a gente vai começar a ter delírios comunistas, né? Vai começar a ter, tipo, essas coisas aí que, tipo, né? Ai, vai achar que existe extrema... Delírios comunistas. Uma extrema esquerda Brasil que mata a criancinha e que não sei o quê. E não, a gente tem que desterritorializar, porque a gente é do mundo. Eu sou de São Paulo e amo essa cidade de São Paulo, mas eu não sou só daqui. Eu sou de qualquer lugar, porque eu devo estar em qualquer lugar. Eu sou de todo mundo também, né? Exatamente. Gente, eu não falei, mas quem quiser mandar uma pergunta para o Alberto, é só clicar aqui, né, na interrogação. A gente está quase terminando o nosso papo, mas ainda está tempo de vocês fazerem algumas perguntas. É que eu me empolgo aqui, que o Alberto é um homem tão interessante. Não, e eu falo então é muito fácil falar com você. Eu vou falando. Ainda bem. O Beto, e além do mais, além do Três Trends, o que você anda aprontando? Porque eu sei que você não fica só numa frente só, né? Me diz.
Tendo ainda um podcast, né? A gente tá fazendo podcast também na Trace, vai lançar agora dia 10, eu tô na Trace, no sistema já Globoplay e todos os tocadores de podcast. Mas eu tenho um podcast meu que virou um segundo bloco de carnaval, Bicha Preta, Você é Linda, né? Que é um podcast, na verdade, não era um bloco de carnaval. Mas eu tava, ao mesmo tempo que eu criei a ideia, eu tava produzindo o quinto desfile do Domingo Ela Não Vai, que foi em 2020. E eu já tava ali cuidando de trio elétrico, música, segurança. Então vou ter uma experiência que eu não tive com o Domingo Ela Não Vai. O primeiro ano do Domingo Ela Não Vai teve 45 mil pessoas. Né? Foi um estouro, assim, foi uma surpresa, um dos maiores blocos de São Paulo. Eu tava, viu? Eu era uma dessas pessoas. Assim, eu não tive a experiência que quando eu junto com meu amigo Rodrigo criamos o bloco, a gente queria fazer uma festa para amigos. A gente não teve essa experiência. Que bom, não tô reclamando, é uma constatação de fato. Então, Bicha Preta, eu resolvi, quando eu pensei, o projeto de podcast vai falar sobre autocuidado, autoestima de pessoas queers, pretas, né? O Bicha é só uma brincadeira, não é para fechar em homens gays, não, é para todo mundo, todas as letras do nosso alfabeto, né? E é um bate-papo, enfim, é uma roda de conversa. Eu adoro conversar e falar com muita gente. Eu fiz o desfile no pós-carnaval, pequenininho, no centro, imediatamente, a partir de abril, eu comecei a trabalhar na gravação dos episódios, etc e tal, mas aí veio a pandemia, e a pandemia fez com que eu tivesse que, primeiro, mergulhar num projeto Trace de uma maneira mais profunda e apertada, porque, né, para investimento, não sabe se pode gravar, se não pode gravar, então tive que fazer da minha casa, fazer quase tudo online, e consegui fazer, mas foi um desafio. E também ninguém tava bem, ninguém tá bem até hoje, né? Faz tempo que a gente não tá bem. Mas assim, eu resolvi dar uma pausa e também não fazer tanta coisa. Eu sempre fiz muita coisa. E fazer muita coisa, eu gosto muito, me mantém. Eu faço muita coisa sempre com a sorte que é muito mais ralação e foi uma construção de tentativa e erro, de se jogar e arriscar, de fazer muita coisa que eu gosto de fazer, de um universo de assuntos que me interessam, né? Mas eu tô sempre trabalhando para isso acontecer. Tem as partes chatas da vida e do trabalho também, como todo mundo tem. Mas aí eu resolvi segurar um pouco. E aí também a Três também foi crescendo, então eu não consegui ainda pegar. Mas a minha meta é até o final do ano lançar a primeira temporada do Bicha Preta, Você é Linda, do podcast. Eu e meu sócio estamos falando já de carnaval, embora a gente ainda tenha incertezas enquanto vacinação, se vai ter atingido, né, todo mundo, enfim. Diz né? o Não é... Dória que até o final de outubro tá todo mundo vacinado. Pois é, 18 mas... para cima, que é quem a gente mais ou menos quer no bloco, né? Todo mundo fala, mas assim, é muita incerteza ainda nesse mundo de meu Deus e Beelzebub, né, que tá aí. Mas tá escuta, e vacina, e você já se vacinou? Porque você já pode. Dia 2 de junho, no primeiro dia que a minha faixa etária para comorbidade, que é HIV, pôde, eu fui 7 da manhã no posto. Tô aqui, ó. Uau, maravilhoso. Não Qual virei. você tomou? Eu tomei a AstraZeneca e volto para tomar a segunda dose em 25 de agosto. Ansioso já para tomar a segunda dose. Tomei a primeira dose, mas a vida continua do mesmo jeito. Igual, né? Distanciamento social. Máscara. Máscara, distanciamento social. A gente, claro, não está naquele isolamento completo do que era no comecinho da pandemia, né? Convivi um pouco mais com família. Minha família, todos os meus velhos já estão vacinados as 2 doses, então que bom. Mas ainda não dá para aglomerar, para botar em risco, porque vacinados a gente se contrair, a gente vai ter sintomas leves, mas a gente pode transmitir. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Não, com certeza. E assim, a primeira dose a gente não tá completamente imunizado, Exato. né? Só a partir da segunda dose. Então, só frisando que é muito importante todo mundo tomar a segunda dose. Eu tomei a mesma vacina que você. E assim, eu acredito em vacinas, né? Eu tomei vacinas aos meus primeiros meses de vida, como toda criança, né? Vacina de poliomielite. Pouco, não é? Não tem esse, né? Até 3, 4 meses não pode levar cachorro na rua porque tem que tomar todas as vacinas. Por que caralho vocês não querem se vacinar, gente? Poxa, atenção, não faz sentido. Né? Vamos se vacinar para rolar esse carnaval maravilhoso logo, pelo amor de Deus. Exatamente.
Beto, para finalizar, então, cara, eu queria perguntar para você se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está descobrindo recentemente, que vive com HIV ou que já descobriu faz um tempo, mas ainda se sente muito angustiada. Assim, o que você sugere para ela? Enfim, o que funcionou para você? Olha, é difícil, né? Porque a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça de, né, de cada um. Mas eu acho que primeiro é assim, se olhe no espelho, assim, se olhe no espelho. Você vai se ver e você vai ver que você tem carne, ossos, vísceras, sentimentos, sonhos, e que você erra e acerta e você é igual e diferente de todo mundo. E que pode ser difícil, o mundo é preconceituoso, ainda existe muito estigma. Mas se a gente, primeiramente, não tirar o estigma da gente, a gente não vai conseguir que o outro enxergue essa humanidade na gente. E se mesmo assim esse outro não enxergar essa humanidade, é porque esse outro não merece o nosso a nossa consideração. E não é que a gente vai desconsiderar, vai tratar mal. A gente simplesmente vai deixar de tentar trocar com essa pessoa, que ela siga o caminho dela. Sim, vá. Fique em paz, mas deixa a gente brilhar, deixa a gente ser que a gente é. É que nem bolsominion, não dá para trocar ideia. Tipo, meu, Olha, vai falar. você até tenta, mas se a pessoa não quer te ouvir, então assim, você não Não quer me tem ouvir. como. Sim. E assim, Exato. fala de ocupar espaço também, acho que é importante a gente entender que assim, é ocupar o espaço, mas também não se martirizar e não se ferir. É estar em espaços que você também se sinta bem. Porque também nessa vida de lutas, várias que são, né? Também a gente acaba sendo cobrado o tempo inteiro, não, tem que ser forte. Não, não, a gente é gente. A gente chora, a gente ri, a gente tem tesão. A gente tem caganeira, a gente é gente, sabe? O que falta? O que falta ainda depois de 40 anos de epidemia de HIV/AIDS? O que falta pra gente acabar com o estigma e o preconceito, Beto? Nossa, falta muito. Falta primeiro, assim, para resolver isso, a gente tem que resolver todos os outros, né? O racismo, a LGBTfobia, o machismo. Então, assim, acho que é uma lista tão longa que começa primeiro, vamos lá, homens brancos se desconstruam. Beijos. É isso. Começa com eles, e eles que Vamos começar na base, né? não, a base somos nós e a gente está se movimentando o tempo inteiro. E porque a gente precisa para sobreviver. Mas enquanto eles, e aí eu estou dizendo sim, os nossos aliados, inclusive, os progressistas, os esquerdas de todas as vertentes, né, os artistas, todo mundo. Até que ponto você é de fato desconstruído? E se achar que é 100%, você já está errado, porque ninguém é. Todo mundo tem preconceito. Entendendo que todo mundo tem preconceito, porque todo mundo julga, aí a gente, opa, então a gente vai ser mais cuidadoso e vai ser mais atencioso com o que está fazendo a gente olhar aquela coisa daquele jeito, falar aquilo e pensar aquilo. Será que é porque eu acho aquilo mesmo? Ou aquilo é uma ideia que já está tão impregnada no todo que a gente acha que é nossa, mas é uma ideia assim, é algo que demorou para ser desconstruído. Uhum. Tá certo. Temos muito trabalho pela frente, então, para derrotar o homem branco, mas enfim, pelo menos temos aliados que estão, de alguma maneira ou de outra, nos ajudando aí a dar voz às nossas Derrotar, pautas, né? não é derrotar porque não é nós contra eles. É tipo É assim, verdade. aqui, ó, escuta, você não é universal. Você Boa. não é universal. Você não é universal porque você também tem marcadores. Você é homem, você também é branco. A branquitude não é universal. Qual é a porcentagem de branquitude desse mundo? Se a gente for olhar só na geografia, se são 1,3 bilhão de indianos e 1,7 bilhão de chineses, vocês já brancos, vocês não são Isso é a maioria. minoria. Beijo, me liga. Valeu, falou. Mas tá certo, é isso mesmo. Acho que é ressignificar e não nos calarmos, né, Beto? Exatamente, Nunca. exatamente. É isso. Obrigada demais por esse bate-papo, foi muito gostoso. Ai, Enfim,
Que você Saudade. tenha muito sucesso nos seus novos caminhos. Eu estou muito feliz por você. E também muito contente de ver você levando a nossa pauta aí para todos os lugares, né? Porque é muito importante. Principalmente até porque o HIV/AIDS, a gente sabe que a maior parte das pessoas que sofrem, que morrem decorrência da doença, são pessoas racializadas, né? Exato. Então, eu acho que isso é uma outra pauta, assim, isso é inevitável. Então, obrigada e seja sempre bem-vindo aqui, Beto. Ai, com certeza. Chama mais vezes que eu tô aí. E para falar com você é sempre um prazer, né? Saudades dos rolês. Mas então, Saudades demais, né? curtir essa vida, curtir esse mundo. Logo mais, se Deus quiser. A gente vai estar lá. No domingo ela não vai descer na raba até o chão. Exatamente, exatamente. Um beijo, querido. Bom fim de semana para você. Para você também. Parada domingo, 6 de junho, a partir das 14 horas, no YouTube. Vamos lá trazer o tema HIV/AIDS direito e para todo mundo, né? E doação para o Camarote Solidário, link na bio. Exatamente. Beijos, até mais.